Bom, bom dia a todos. Tá? Na próxima, então, a gente tenta antecipar o horário, tá bom? A gente é sensível. Eu, por exemplo, estou desde as 7 da manhã aqui no prédio, então a gente... Bom, você já me conhece, meu nome é Iágaro Jung Martins, sou o coordenador geral de fiscalização da Receita Federal e sou também o subsecretário substituto de fiscalização. Ao meu lado aqui o doutor Fábio Sembranel, chefe da divisão de auditorias especiais da Cofisa. Nós temos o prazer aí de anunciar o lançamento do Alerta Simples Nacional. Essa é uma... Vocês já receberam o material, né? Não? Não? Bom, a partir de segunda-feira, dia 16 de setembro, os contribuintes optantes do Simples Nacional, né, ao entrarem no portal do Simples, né, alguns deles, não todos, irão receber um aviso, um alerta da Receita Federal, da fiscalização da Receita, de um cruzamento efetuado a partir das bases de dados, nessa primeira fase, dos dados da Receita Federal. Nesse alerta, a Receita vai informar aos contribuintes do Simples a existência, em tese, de divergência entre os valores por eles declarados à Receita Federal e valores que a Receita obtém através de terceiros. Por exemplo, nessa primeira fase, dados sobre o CIAF, Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, onde todas as empresas que vendem para o governo, elas recebem do governo e o registro dessa informação fica no CIAF. Então, a Receita está cruzando os dados, né, a partir do que foi pago para as empresas optantes do Simples e cruzando essa informação com o que essas empresas declararam para a Receita Federal como receita declarada. Essa diferença, né, que é uma diferença que aparentemente pode ser uma diferença de omissão de receitas, né, nós estamos, então, a partir do dia 16, segunda-feira, comunicando às empresas de que os valores que eles declararam para a Receita são diferentes daqueles que nós temos de informação que eles receberam do Governo Federal. O outro cruzamento que vai ser divulgado a partir de segunda-feira são as vendas, os valores recebidos pelas empresas optantes do Simples, dos quais elas receberam das administradoras de cartão de crédito, ou seja, o repasse. Quando um de nós vamos numa empresa do Simples, né, e a gente paga com cartão de crédito lá a nossa conta, né, a administradora de cartão de crédito, depois de 30 dias, ela transfere a maior parte desse recurso para a empresa do Simples, né, e a Receita tem acesso a essa informação através da DECRED, a Declaração de Informações do Cartão de Crédito. De informações sobre cartão de crédito, a DECRED. Isso. Tá. Pois não. Fala sobre os dados, né? Vocês identificaram que esses transferências de quase 6 milhões. Exato. Isso é o lançamento do crédito tributário ou é o valor que eles deviam ter declarado, não declararam, sobre o qual vai incidir a multa, juros e o pagamento do imposto? Tá, o Martelo, né? Isso. O Martelo está perguntando se essa diferença do quadro essa aqui é a diferença dos indícios, ou seja, na primeira coluna constam os valores que as empresas declararam para a Receita, né? E na segunda coluna consta o resultado os valores informados. Na segunda coluna sobre o CIAF e na segunda linha DECRED. A diferença são indícios, né? Ou seja, não são provas, indícios de irregularidade. Exatamente. O alerta, qual é a finalidade dele? É chamar a atenção do contribuinte, né, preservando a espontaneidade dele, para que ele possa se autorregularizar. Então, os indícios desse cruzamento inicial são, sim, de quase 6 bilhões de reais. É base de cálculo, não é valor de tributo. Não é crédito tributário. Nem 10%. Isso. Ok? Tá. Não, é porque isso aqui... É porque o Simples tem as alíquotas dele são reduzidas, né? E a Lei Complementar 123
ela estabelece umas alíquotas de apuração de tributos mais reduzidas. Então, essa diferença aqui é base de cálculo de tributo. A gente vai aplicar aquela alíquota reduzida do Simples para apurar o tributo devido. Isso. E qual é a vantagem do alerta em relação a um procedimento de fiscalização normal? E é essa que é a inovação. Isso. Vamos supor, a Receita, ela poderia simplesmente, né, são 29 mil empresas que vão ser alvo do alerta nessa primeira fase. A Receita poderia simplesmente iniciar a fiscalização de 29 mil contribuintes. Se nós iniciássemos a fiscalização desses 29 mil, né, considerando os valores envolvidos, muitas dessas empresas seriam já empurradas para a informalidade de tamanho do volume do lançado, do crédito tributário. Então, o que a Receita está fazendo? Ela está, antes de iniciar a fiscalização, ela está individualmente para cada um desses contribuintes que vão entrar no portal do Simples, toda a empresa optante do Simples, mensalmente, pelo menos uma vez por mês, ela tem que entrar no portal do Simples para gerar a guia para pagamento dos tributos devidos pelo Simples. Então, quando ela for se logar no portal do Simples Nacional, ela vai receber um pop-up lá, um alerta, informando para ele todas as diferenças mês a mês, e ele vai poder ter a oportunidade, então, de espontaneamente conferir os dados declarados para ele, e se ele cometer algum erro, corrigir a declaração. Só para concluir, para o contribuinte, qual é a vantagem? Ele corrige a situação tributária dele e fica livre de pagamento de multas de ofício, que vocês sabem, começa em 75%, pode chegar até 225%. Juros sim, juros Selic sim. Ele retificando a declaração dele, né, ele fica livre de um procedimento de fiscalização, né, por esse indício, né, e fica, por consequência, ele paga o tributo sem o acréscimo da multa de ofício, que é de 75% no mínimo, né, sobre o valor do tributo, sobre os 10%. Né. Perdão? A multa mínima 75%, podendo chegar até 225%. Não pode. Isso são indícios, Não. Se a pergunta do Martelo é a seguinte: contribuinte que recebeu o alerta, ele deve tomar alguma iniciativa de vir à Receita? Não. Se ele não concorda, ele aguarda, porque depois nós vamos aí incluí-lo num procedimento de seleção, ou seja, nós vamos começar a analisar os dados dele e as fiscalizações elas vão se iniciar a partir de dezembro e se transcorrer durante o ano de 2014. Né? Então, o contribuinte que recebe o alerta, ele tem uma providência a ser tomada: analisar os seus dados e, se for o caso, se ele verificou que cometeu alguma inconsistência na declaração original, corrigir, retificar a declaração e, se for o caso, pagar os tributos devidos. Até dezembro, até o dia que a Receita iniciar a fiscalização. O dia que a Receita iniciar a fiscalização, ele perde a espontaneidade, e aí quem vai calcular o tributo devido para ele somos nós. Outra coisa importante. A fiscalização do Simples Nacional, essa operação, ela é compartilhada entre a Receita, os fiscos estaduais e municipais e do DF. Né? Então, a empresa que, recebendo o alerta, não adotar nenhuma providência, ela vai ser analisada de forma prioritária por qualquer um dos entes, União, Estados ou municípios, para ser fiscalizado. Ou seja, ele triplica a chance dele ser fiscalizado se ele não corrigir a sua situação. Okay? A Receita tem interesse, juntamente com os estados, é um trabalho em parceria com os estados e municípios, de, no ano que vem, né, fazermos mais alertas em relação ao Simples. Ou seja, é uma estratégia da Receita. A Receita, vocês já nos conhecem, a gente tem uma estratégia definida para grandes contribuintes, para médios e pequenos. Vocês já sabem muito que a gente tem feito trabalhos de planejamento tributário em grandes contribuintes, temos lançado valores bastante significativos nos grandes, e para os pequenos a estratégia é essa, é maximizar o volume de informações para que os contribuintes eles possam, então, corrigir espontaneamente sua tributação. Decreto e CIAF, isso, duas coisas.
Não. Que documento a empresa pode apresentar para dizer que a receita não foi direta? Tá. Esses são indícios que têm um grau de certeza alto. Tá? Mas eles não são prova. Por que eles não são prova? Eu posso ter, por exemplo, o Dr. Fábio trouxe, ele foi o responsável na fiscalização por esse trabalho. Eu posso ter uma empresa que vende, por exemplo, ingresso para jogo de futebol. Então, você vai lá, compra o ingresso do jogo de futebol, paga o valor do ingresso, R$160, e essa empresa vai receber da administradora de cartão de crédito um repasse de R$160, diminuído lá a taxinha lá no cartão. Só que ela vai, desse produto R$160, ela vai passar 150, 140, depende do negócio dela, para a entidade que está promovendo o espetáculo. E ela vai ficar com uma diferença. Então, essa diferença, em alguns casos, esse indício se descaracteriza pela atividade dela. Isso pode acontecer em várias situações. Nós já fizemos essa eliminação em muitos casos, mas pode acontecer de a natureza de atividade econômica da empresa estar cadastrada no nosso sistema errado e a gente se deparar com isso. Então, nós não podemos chamar isso de prova, por isso. Entendeu? Grau de certeza bastante alto. Bastante. Nós estimamos que das empresas, dessas 29 mil empresas, o grau de certeza é de 90% de haver autuação da fiscalização da Receita, do Estado e dos municípios, caso elas não retifiquem as suas declarações. A DECRED e essas outras informações, seja desse tecnicamente, são documentos oficiais. São obrigações. E se transformando isso numa cobrança, já é prova cabal. Não, é isso que o Martelo perguntou. Eu entendi. Entendeu? Mas se é um documento oficial, se você apresenta, a Receita apresenta para cobrar, aí cabe ao outro contestar o documento. Isso. Uma das provas possíveis, isso. Por exemplo, uma empresa que é objeto do alerta, um dos optantes. Nós temos a informação de quanto ele recebeu de CIAF e quanto ele recebeu de DECRED, nessa primeira fase. Se ele não faz nada, ele verifica que o que ele declarou está correto. O que vai acontecer? Ele vai entrar num fluxo de trabalho para ser fiscalizado pela Receita, pelo Estado e pelo município. Vamos supor que a Receita inicie essa fiscalização e intime ele para apresentar. Ele vai dizer, não, essa informação prestada pela administradora de cartão de crédito é errada. Eles erraram, o que pode acontecer. E aí eliminaria, nós encerraríamos a fiscalização sem resultado. A mesma coisa em relação ao CIAF. Quer dizer, sempre um indício pode admitir uma prova em contrário que descaracteriza o indício. O que nós estamos dizendo, e o que o Martelo perguntou foi o seguinte: esses dados assim, são muito evidentes de que há algo de errado, de que tem um cheiro de que a coisa está errada. Isso. E aí ele perguntou, vocês têm nós temos a experiência que 90% desses casos vão se confirmar. Ou seja, que esses indícios são indícios de elevado grau de confirmação. Bom? Agora, são 2010, né? São dados, isso, se refere a 2010. Tem dados já aí ano que vem, 2011? Isso, ano que vem nós vamos fazer de 2011, talvez não só dessas operações, mas vamos incluir outras operações. Você pode exemplificar que outras operações? Posso. Exemplo, nós podemos pôr, uma empresa do Simples, ela tem um limite para se permanecer do Simples, de que ela fature, no máximo, R$3.600.000 por ano. 3.600.000. De faturamento. Uma situação que a gente poderia, por exemplo, fazer no ano que vem, um novo alerta do Simples. Exemplo de uma empresa que compra, nós temos 8 bilhões de notas fiscais eletrônicas nos nossos bancos de dados da Receita. Nós podemos cruzar essas informações e eu consigo saber quantas notas fiscais e em que valor foram emitidas para cada uma das microempresas. E vamos supor que eu chegue à conclusão de que, para uma determinada microempresa, eu tenha lá emitido um valor de notas fiscais, ou seja, que ela comprou mais ou valor igual a 3.600.000. Significa que ela está comprando o valor equivalente ao que ela tem como limite para faturar, ou seja,
Nesse caso, nós também temos um indício forte de que ela ultrapassou o limite e não declarou isso para a Receita. No caso do simples, Esse é um exemplo. se configurar esses hipóteses, que crimes se configuram? Não, se ele foi se foi, vamos partir do pressuposto, nós temos aí 4 milhões, né? Nós temos aqui 4 milhões perdão, nós temos 3 milhões e 400 mil empresas optantes do Simples que entregam a declaração, né? Essa operação ela envolve 29 mil empresas. O que nós queremos mostrar? A maioria das empresas declara corretamente. A mesma coisa ocorre com a pessoa física. Nós temos... Mas aí quem faz errado, que crime que é? Olha, a princípio ele pode ter cometido um erro, e aí não tem crime algum, quer dizer, é uma cobrança de tributo devido. Vocês acham mesmo que é isso? É. Por isso que nós estamos fazendo o alerta, porque achamos que é erro. Se nós tivéssemos a prova que foi o crime, nós abriríamos... Em 90% dos casos, tem esse indício de... Mas seria erro. Eu falo 90%, porque 90% dos procedimentos de fiscalização que a Receita abre, eles são encerrados com resultado, por isso. Não, mas então nesses 90% é erro, não é má fé, é isso? A gente não tem condições de avaliar isso agora. Tá? Isso, são encerrados com resultado. Aham. Esses valores total do alertão, que a Receita fez declarar, teriam declarado 10,15 bilhões de receita bruta em 2010, é isso? Exatamente. 5,9 lançamentos, Ok. Como é que é o processo de autorregularização? O que eles têm que fazer? Tem que refazer a declaração? Ótimo. Tá. O que eles têm que fazer é o seguinte. Eles têm que retificar a declaração. Né? Vamos supor daqueles a declaração do Simples Nacional, da ZN, que se chama, né? Assim. Só que ele faz isso no próprio portal do Simples, né? Tá. E aí ele vai retificar a declaração e se ele tiver atributo devido, ele pode parcelar, ele pode pagar ou parcelar um atributo devido. Do Simples é até 60, né? Até 60, cada cento golpe. Não, eu não sei se é 30 ou 60 vezes. É até emocional, tá? Mas ele pode daí, dependendo da situação dele, comparecer à unidade da Receita ou e parcelar, tá? Mas ele faz tudo pela internet. Tudo pela O valor dele, ele vai lá, Isso. ele pega a declaração, o valor Isso. quero o boleto pago. Isso. A autorregularização dele ele não precisa comparecer a nenhuma unidade da Receita para fazer a autorregularização. Por quê? Essas pessoas jurídicas optantes do Simples, eles já têm o relacionamento deles, né, se dá via portal do Simples, ou seja, já é uma relação com o fisco, né, com os 3 fiscos, já via internet. Então, eles já estão acostumados a esse procedimento de se relacionar. A grande novidade do alerta, então, é que a fiscalização da Receita ela passa a estabelecer uma nova relação fisco-contribuinte, em que, antes de fiscalizar, a gente está dando a oportunidade dele de se autorregularizar. Essa é a grande diferença e inovação que vai acontecer a partir de segunda-feira. Nós vamos deixar publicado o aviso desse primeiro alerta até o final do mês de outubro. De tal forma que ele, ao entrar no portal esse mês para gerar a guia para pagamento do Simples desse mês, ele já vai enxergar o alerta, a partir de segunda-feira. E quando ele entrar no mês que vem, em outubro, ele vai enxergar de novo o alerta, ou seja, ele vai ter 2 chances, né? Não vai poder reclamar que não foi avisado. O crime é sonegação? Se confirmadas as circunstâncias, o crime é de sonegação fiscal. R$600 milhões. 10%. Final de outubro. Não, ele vai receber... Deixa eu só... Ele está perguntando aqui até que prazo ele tem para corrigir. Né? É importante separar 2 coisas. O alerta vai ficar publicado até o final de outubro. E qual é o prazo que as empresas têm para se autorregularizar? Até o dia que a fiscalização da Receita do Estado do município iniciar. Ou seja, como é que se inicia isso? Quando o fiscal bate na porta dele lá e dá o termo. Aí ali não tem mais arrependimento. Entendeu? Ali já não tem mais alerta. Ali já é... Nós estamos dando uma oportunidade que ele recalcule e pague.
Se nós formos lá para recalcular e pagar, a diferença é a multa de ofício. A gente... Não, a partir de dezembro as primeiras vão começar. A partir de dezembro. Até dezembro não vai ter. Tá. Até dezembro, primeiro de dezembro. Tá. É que a gente trabalha com muita gente. Eles fazem, a gente está falando errado, eu tenho que tomar errado. Eu também acho isso. Então a gente faz até primeiro de dezembro, só que fica uma coisa formal. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não falei? Não? Tá, então, só uma observação, então, a autorregularização, já que vocês já conhecem a gente, está aqui na segunda parte, na parte final da nossa informação, que o fato de o contribuinte receber esse alerta, então, não altera a condição de espontaneidade dele. Ou seja, ele está livre para ter o arrependimento e declarar aquilo que ele, porventura, tenha esquecido de declarar ao fisco. Segundo ponto, o fato dele não receber um alerta não significa que está tudo ok com ele. Pode ser que tenha outras situações de divergência com ele. O que significa que esse alerta que está sendo comunicado é em relação a esses 2 pontos apenas. Por exemplo, aquele caso da nota fiscal que eu citei para você que no ano que vem, nós ainda nem iniciamos esses cruzamentos. Tá certo? E a terceira hipótese é a seguinte: o alerta, a possibilidade de autorregularização não é restrita só aos 29 mil contribuintes que estão recebendo a partir de segunda-feira o alerta. Todo contribuinte que, ao for dormir à noite e pensar na Receita e se arrepender de alguma declaração que tenha feito, ele pode sim também corrigir a sua declaração. Tá, ok? Cara, tem uma outra dúvida. O senhor falou que a atuação ela pode ser feita pelo Estado, município, Distrito Federal E pela Receita. Ok. Esses tributos aqui são devidos apenas à Receita Federal ou às receitas locais, desculpa, estaduais, municipais? Porque como compete a uma Receita Estadual fiscalizar os tributos devidos à União? Tá, bom. O Simples é o seguinte: o Simples é um conjunto, é um sistema unificado de pagamento de tributos, que não é só da União. Então, ele inclui o imposto de renda, a CSL, o ICMS, o IPI, quando a empresa for industrial, e o ISS. E aí, a lei complementar 123, né, que é a lei que criou o Simples Nacional, ela é de 2006, ela estabelece uma competência concorrente. O que esse nome sofisticado quer dizer? Quem primeiro abrir a fiscalização, fiscaliza. E cobra todo mundo. Então, qual é a grande... nós, da Receita, nós temos uma estratégia bastante forte em relação aos grandes contribuintes. Vocês sabem que nós estamos fiscalizando planejamento tributário, então temos aí recordes de lançamento, de autuações. E em relação aos contribuintes do Simples, a estratégia do fisco é tornar massiva essa abrangência. Então, nós, antes de fiscalizar, dá a oportunidade para se autorregularizar. Para quê? Para não empurrar essas empresas já para a informalidade. Por isso, do alerta. Tá? O número é elevado, né? É o primeiro alerta, por isso que é elevado. Nós acreditamos que ao longo à medida... O que acontece com as empresas do Simples Nacional? Nesse mês de setembro, a Receita Federal, os fiscos estaduais e municipais, passam a contar com uma ferramenta de auditoria para lançamento dos tributos do Simples Nacional. Essa ferramenta foi desenvolvida em conjunto com a Receita, estados e municípios, e toda a fiscalização desses 3 entes passam a partir do mês de setembro agora, desde o dia 2 de setembro, tem uma ferramenta específica para fiscalizar. Qual foi a decisão tomada, né, dos 3 fiscos? Nós não vamos, para esses casos, dessas 29 já sair fiscalizando. Nós estamos fazendo o alerta justamente para não... Porque já os 3 fiscos agora têm instrumentos para fazer a autuação. É um sistema de fiscalização do Simples Nacional, né, que foi disponibilizado para todos os 3 entes, agora em setembro. Isso torna as fiscalizações do Simples mais ágeis. Né? Então, para não sair fazendo auto de infração à torta e à direita, né, nós estamos abrindo esse momento do alerta.
E ano que vem vamos fazer outros alertas para as empresas do Simples, em conjunto com os estados e municípios.